Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda. E antes do e-mail de hoje, quer saber a diferença entre gravação gratuita e gravação privada, que é compartilhada somente com você? Clique aqui e assista ao vídeo explicativo. E vamos então ao e-mail dela, que diz assim: Oi André, estava vendo vídeos do Padre Fábio de Mello quando conheci seu canal, que achei muito bom e com um objetivo muito nobre. Muito obrigado. Fico muito feliz que os meus vídeos têm sempre aparecido ao lado dos vídeos do Padre Fábio, que é uma pessoa que eu admiro muito. Gostaria que não falasse meu nome, mas sou fulano de tal, tenho tantos anos, sou de Pernambuco. Tenho assistido seus vídeos e tem sido de grande ajuda. Mas eu gostaria, ao invés de comparar minha história com outras, ter esclarecimento assim como ela foi. Eu tive alguns namorados, apesar da pouca idade, e há uns 3 anos comecei um romance com um rapaz. Foi tudo muito bonito entre a gente. Éramos o tipo de casal que ria à toa, que tinha muita intimidade, brincadeira, se amava muito. Só que com o tempo fui conhecendo alguns defeitos dele. Ele era muito arrogante, cheio de brincadeiras, piadas e olhares com outras meninas e sem papas na língua. Eu, que era uma pessoa sem ciúmes, comecei a ter o tal sentimento. Depois de um ano, quando começamos a brigar muito, acabei agindo por impulso e terminei com ele porque ele curtiu uma foto de uma menina. Me arrependi horas depois, foi tarde demais. Ele me ignorou e eu me desesperei. Todas as tentativas de pedir desculpas, de conversar, foram fracassadas. Depois de alguma insistência, recebi a resposta: você é grande o suficiente para aguentar as consequências das suas decisões, egoísta e sem noção. E eu, muito deprimida, acatei, apesar da dificuldade, fiz até terapia para conseguir melhorar e me encontrar. Passamos meses sem nos falar. Vi ele com uma namorada 3 meses depois. Somos vizinhos. Até que no meu aniversário, 5 meses depois, ele me mandou uma mensagem de parabéns e de perdão por todas as vezes que ele sabia que tinha me magoado muito. Que todo dia lembrava de mim e que eu era a única mulher que ele amou. Era tudo o que eu queria ouvir, porque ainda o amava e queria muito voltar com ele. Conversamos e voltamos a nos falar, porém sem tanta frequência. Havia dias que ele me mandava poemas ou mensagens muito bonitas e nós passávamos o dia inteiro conversando quase sem pausa. Quando eu voltei de férias para nossa cidade, tinha ido morar em outra cidade para estudar. Decidimos que precisávamos conversar. Acabamos ficando e hoje eu vejo que por insistência minha, pois apesar de eu achar que ele tinha se esquivado várias vezes de mim, eu, burra, ainda insistia. Tentamos novamente ter um relacionamento, eu sempre carregava a culpa de ter terminado um namoro por causa de uma foto, decidi que teria que fazer de tudo para dar certo. Aprendi a ter paciência, ser tolerante, pensar antes de agir, ter calma e jeito na hora de conversar. E assim foi. No começo ele quis e ficamos escondidos. Pensei que seria melhor ir com calma, mas passou o tempo até que eu queria namorar, ficar com ele e fazer coisas normais de uma relação. Mas ele não quis. Dizia que me amava muito, mas se sentia inseguro. Chorou várias vezes quando discutíamos isso, porque foram brigas recorrentes. Fiquei com ele 9 meses escondidos de todos, família, amigos, tudo. Eu já não sabia mais como agir, e o amando e não aguentando mais essa situação, sem saber por que tinha que ser assim, que insegurança e que medo era esse, de me perder com certeza não era. Começamos a brigar de novo. Eu não queria essa situação escondida e ele me pediu um tempo, disse que tudo ia dar certo e que me amava muito. Eu aceitei. Até que comecei a estranhar certas atitudes dele nas redes sociais. Mas aí eu pensei, meu ciúme de novo, eu não posso estragar tudo. Ele elogiava demais meninas, tinha algumas meninas mensagens estranhas. Até que um dia ele postou um vídeo de uma música bem apaixonada. Todos brincaram dizendo que estava apaixonado e a sua resposta foi: fiz esse vídeo por causa de uma promoção, ok? Perguntei a algumas amigas o que elas tinham entendido e todas falaram o mesmo. Ele quis deixar bem claro que não está apaixonado. Juntei isso ao fato dele me esconder de todos. Fui perguntar por que ele tinha feito isso.
Disse que tinha me magoado, a gente brigou e, como sempre, ele muito grosseiro e arrogante. Disse que não tinha nada a ver, mas eu era assim, não podia me mudar. Era por isso que a gente não estava junto, não dava certo, que nosso amor era pouco. Ficou sem falar comigo. Tentei iniciar conversas depois, mas ele era monossilábico. Até que 2 dias sem nos falarmos, mandei uma mensagem linda dizendo que ele tinha sido a melhor coisa da minha vida, que eu ainda o amava muito. E não sabia se insistia ou deixava ir, mas que ia dar tempo e espaço para ele, que ia acreditar no melhor para a gente, que Deus nos iluminasse. Ele disse que concordava e não falou mais. Estamos terminados. Em resumo, há 1 mês. Eu sei que tentei, mas ainda reflito se eu fiz tudo errado, se a culpa é minha. Queria esquecê-lo, mas ainda o amo. E todo dia é uma luta interna que minha razão diz para esquecer e não procurar notícia, e minha emoção diz o contrário. Eu o amei muito, mas agora acho que preciso esquecê-lo para viver minha vida. Todo dia é uma luta por concentração, por foco, está muito difícil. Penso nele todos os dias e às vezes insisto em imaginar o futuro quando eu o reencontrar. Eu não quero mais pensar nisso, sei que preciso deixar o passado para trás, mas me vêm esses pensamentos enquanto eu fico tirando-os da cabeça. Eu queria ajuda, preciso muito de ajuda. Olha, eu já gravei um vídeo, acho que foi, nem sei se foi o anterior, né, que era relacionado à rede social, que a gente tem que agir. Olha, agora, aqui me parece que, gente, quando a gente acha que então é a culpa, quer dizer, eu perdi o amor da minha vida porque eu agi por impulso, porque eu achei ruim, porque ele curtiu a foto de uma menina, e agora então, aí parece que então eu venho arrastando esta culpa, né? Eu venho arrastando essa culpa. Então eu só vou me perdoar quando a pessoa, na verdade, voltar comigo. Então, se a pessoa volta comigo, significa que eu posso, então, agora, né, me perdoar por ter agido daquela forma. E quando, na verdade, tem que ser, não pode ser assim. O fato da gente se perdoar não pode estar conectado ao fato do outro voltar comigo ou não. O fato de eu ter percebido como eu agi por impulso, tanto que você, olá, né? Quando você viu a postagem dele na rede social, você pensou, opa, não vou deixar meu ciúme agir de novo, falar de novo. Ou seja, você aprendeu com aquela situação lá de trás. Pô, lá atrás ele curtiu a foto da menina, eu por impulso terminei com ele, ó. Tomei, por quê? Porque me arrependi. Ou seja, mas agora eu tenho aquilo como critério, não só para essa relação. Eu tenho como critério para a minha vida. Então significa que eu cresci. Então para de achar que somente se ele voltar comigo e nós voltarmos ao que éramos antes, o que é impossível, né? Hein, gente? A gente não tem como a gente voltar no tempo, voltarmos ao que éramos antes. Nós vamos sempre estar em mudança. Eu não estou falando que uma relação não pode voltar. Que a gente não pode voltar numa relação. E pode voltar, inclusive, melhor. Só que não tem como voltar no que era antes. Por quê? Porque a gente já vai ter outros critérios, inclusive o motivo pelo qual nós brigamos. Então não tem como voltar ao que era antes. Se a gente brigou, se a gente terminou, quando a gente volta, então quer dizer, alguma coisa aconteceu. E a partir daquilo a gente se reestruturou e agora a gente volta e tem outros critérios e agora a gente se reorganiza e a gente se refaz. Ou não. Sabe? Por isso que a gente fica projetando como vai ser o meu futuro quando eu fico pensando no futuro, quando eu o reencontrar. Olha isso. Então, além de ficar no passado, a gente fica ainda projetando um futuro que não existe. Quer dizer, eu fico vivendo justamente os 2 momentos que não tem mais como a gente viver. Passado e futuro. O passado já foi e o futuro não aconteceu ainda. E aí, então, quer dizer, eu fico vivendo com os pés nesses 2 tempos, eu fico no passado, que já foi, fico no futuro, que nem aconteceu e eu nem sei como vai ser, e eu deixo de viver a minha vida no hoje. Eu deixo de viver o único momento no qual eu posso, de fato, né, viver, interferir, agir, que é o hoje, que é o já, que é o agora.
Então, no hoje, no já, no agora, eu encaro a situação, eu encaro o que foi, eu encaro o que aconteceu, eu encaro que a nossa relação terminou, eu encaro que a gente não deu certo, eu paro de me culpar, porque, não é? Sim, eu errei, eu aprendi com o meu erro, porém, se ele quisesse também, ele poderia muito bem. Se ele de fato quisesse, né, estabelecer a relação comigo, pô, só porque eu falei que ele curtiu uma foto e porque então eu terminei, isso aí é motivo pra gente ficar 9 meses escondido, pra ficar cheio de coisinha? Ah, para, né? Então, pô, não demos certo. Se não demos certo, portanto, então eu corto com isso. Ah, como que vai ser o meu futuro quando eu reencontrar? Eu tenho que parar de pensar como vai ser minha vida com ele. Porque eu não estou mais com ele. Então como que eu vou ficar pensando como que vai ser minha vida com ele se eu não estou mais com ele? Para haver um projeto de nós, é preciso então que o eu esteja em contato com o tu. O eu esteja numa relação com o tu, para que haja um projeto de nós. Se o eu não está mais numa relação com o tu, então não existe mais o nós. Agora, o eu nunca vai deixar de existir. O nós não existe mais, porque a relação acabou. Ai, Andrego, a gente precisa encarar. A relação acabou. Então o nós não existe mais. Então eu preciso parar de fantasiar. Quando eu paro de fantasiar, talvez eu começo a diminuir esses pensamentos que ficam insistentes. Por quê? Porque eu fico fantasiando. É fantasia. E para combater a fantasia, nada melhor do que a realidade. Né? Se a criança fica fantasiando que tem fantasma, o que você precisa fazer? Você não tem que ir lá e mostrar a realidade? Não tem fantasma. Não tem bicho-papão debaixo da cama. Você está vendo? Não tem nada aqui. Não é isso? Para acabar com a fantasia, eu preciso encarar a realidade. Não é assim que a gente tem que agir com a criança? Ou o inverso, né? Você não vai querer, de repente, acabar com a fantasia da criança e mostrar a realidade. Por exemplo, você vai falar que o Papai Noel não existe. Não tem porra nenhuma do Papai Noel, criança. Papai Noel o quê? Pelo contrário, você quer maquiar a realidade. Coloca lá debaixo da árvore, né? Os presentinhos. Então vamos deixar aqui a comidinha pra rena, porque a noite vai vir. Papai Noel vai deixar aqui, né? Vamos deixar tudo prontinho, que se amanhã vai estar o seu presentinho aí. A gente deixa a comidinha pra rena. Amanhã os presentes vão estar aí, que o Papai Noel vai trazer. Você alimenta a fantasia. Então a criança fica, né, projetando em cima disso. Em cima de uma coisa que não é real. Por isso que a criança fica projetando o coelhinho da Páscoa e assim por diante. Né? Ou a professorinha cantando com as crianças. Né? 5 patinhos foram passear além da montanha para brincar. A mamãe patinho fez quá, 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 mas só 4 patinhos voltaram de lá. Sabe por que só 4 voltou? Porque um morreu. Ele morreu. Ele foi trucidado. Viu, crianças? Ele foi trucidado por uma raposa nervosa, raivosa. Acabou com ele. A mamãe pato chegou lá, só viu pena e sangue do patinho. Os irmãos ficaram desesperados. Os irmãos ficaram desesperados. A mamãe pato ficou depressiva. E a família deles nunca mais foi a mesma. Não é assim. Então, né, você não vai fazer isso com uma criança, por exemplo. Agora, nós, enquanto adultos, nós enquanto adultos, nós precisamos encarar a realidade. Gente, a gente precisa. Não tem mais o nós. Eu tenho que abrir, escancarar as portas do guarda-roupa e perceber que não tem mais esse bicho-papão. A realidade é essa. Aí eu paro de projetar tanta coisa. Quando eu vou reencontrar, quando sei o que, porque o nós não tem mais, então eu tenho que parar de projetar. O eu não deixou de existir e nunca vai deixar de existir.
porque é o meu existir, porque é a minha vivência. Então agora, a partir disso, eu vou reelaborar o meu existir, porque o nós não tem mais. Essa é a realidade. Ela é dura. É dolorosa. Mas é nela que a gente tem que pisar. Porque é nela que está o caminho da libertação. É como se fosse um caminho de espinho. Mas é necessário que eu pise. Do que querer ficar lá no balanço de Alice. Não. O caminho pode ser espinhoso. Mas pelo menos ele é libertador. O nós não existe mais. Agora, o eu nunca deixou de existir. Nunca vai deixar de existir. Eu preciso estar bem comigo. É aí que a gente começa a deixar as fantasias e viver a realidade, encarar a realidade. E aí a gente começa, talvez então, não é? É processo, não é mágico, mas a gente começa a deixar o que era a dor, porque quando a gente lembra da pessoa dói, né? O que era a dor e o que era uma lembrança contínua e constante, vai deixando e gradativamente, quanto mais a gente pisa na realidade, quanto a gente mais enxerga que o nós não existe, mais o eu vai se firmando em si mesmo, e aí então, o que a lembrança que antes me trazia dor, vai se tornar só uma lembrança. É aí que a libertação acontece. Porque eu nunca vou esquecer da pessoa. O tu que passou pela minha vida, eu nunca vou esquecer. Certo? Nunca vou esquecer. Só que aquele tu que antes me trazia lembrança, e essa lembrança, por sua vez, me causava dor, e aí então, para compensar a dor, eu projetava um futuro, quando eu reencontrar como que vai ser, para compensar a dor, para minimizar a dor, a hora que eu encaro tudo isso e que eu percebo que esse futuro é uma fantasia e que eu preciso me libertar dela, aí eu sinto essa dor. Ok, é natural eu sentir essa dor. Mas eu enfrento ela porque o nós não existe mais. Eu vou sempre lembrar do tu. Porque o tu passou pela minha vida. Mas amanhã ou depois ele vai ser só uma lembrança. E não mais uma lembrança que me traz dor. Inscreva-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Participe nas redes sociais. Me siga lá. Facebook, Instagram. Eu tenho colocado muita mensagem lá no Instagram. Me acompanhe lá. Muito obrigado. Beijo no coração. E é claro, um forte abraço.